Ele falou assim, por conta dessa sua atitude, você está na Copa do Mundo. Saiba vocês aqui que o nome de vocês está numa lista que é muito superior à lista da seleção brasileira. E que o nosso nome está ali, porque ele nos aceitou. Que eles precisam ser obedientes, sabe? Em tudo que eles fizerem. E se eles tiverem tudo em comum, tem muito a ver com o cristianismo. Se tiver tudo em comum, eu tenho certeza absoluta que a gente pode trazer o Hexa. 1, 2, 3, go! Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui e hoje para um projeto muito especial porque hoje eu não tô sozinho aqui. Você tá vendo Jesus Cop aqui, mas você tá vendo desse lado do meu peito, The Chosen. Por quê? Porque nós nos unimos para fazer um projeto muito especial durante toda essa Copa do Mundo. Momento que a nossa nação para, todo mundo junto, celebrando esse momento tão feliz. A gente quer falar durante toda a Copa do Mundo, durante essa semana, sobre fé e futebol, como a fé afeta todas as coisas e aproveitar para a gente falar juntos sobre esse movimento tão maravilhoso que tem tomado o mundo inteiro, que é o The Chosen, e nós vamos aprender muito. Temos convidados aqui e eu queria que vocês recebessem nos nossos estúdios com muito carinho toda essa galera que veio acompanhar a gente aqui. Olha só. O seguinte, hoje nós temos aqui esse público maravilhoso, jogadores, e uma galera que tem feito um trabalho incrível nas redes sociais aí, que tem propagado o evangelho de tantas formas, e vai ser um tempo maravilhoso. E olha, eu tenho dois convidados muito especiais que vieram para compartilhar com a gente, dois que puderam fazer isso que nós vamos assistir aí da Copa do Mundo, puderam ali estar representando o Brasil através do futebol. E eu queria convidar aqui que vocês recebessem também com muito carinho. Primeiro, nosso querido irmão, Jorginho. Por favor, Jorginho, vem pra cá. Por favor, meu. Lateral direito? Aqui, pertinho. E também nós vamos receber juntos aqui Silas. Por favor, Silas, vem pra cá. Assim como Jesus chamou no passado pescadores, cobradores de impostos, homens e mulheres comuns para impactar o mundo, ainda hoje ele continua chamando discípulos para viver o seu chamado em todas as áreas da sociedade, tanto nos evangelhos quanto no futebol. E na vida da igreja, as histórias mais marcantes quase nunca começam nos holofotes, mas no ordinário, na disciplina diária, onde Deus molda caráter, identidade e fé para algo maior. Por favor. Você viu que tem passada de jogador. A passada tá cansada, hein? Pois, obrigado por vocês estarem aqui. Se eu puxar só o microfone para vocês, é um privilégio muito grande poder ter esse tempo aqui e aproveitar esse momento, né, que a nação para pensar e falar de futebol, mas falar também de que maneira a fé no nosso Senhor Jesus Cristo afeta todas as coisas, né? Mas, primeiro, bem-vindos. Obrigado por vocês estarem aqui. Prazer mais todo velho nosso. que eu. Prazer é todo nosso, com certeza. A gente fica muito feliz. Quando eu fui convidado, eu falei, claro, né? A gente já está com a agenda bem pesada aí para a Copa do Mundo, mas com certeza estar aqui com vocês é uma honra. E, cara, eu tô vendo aqui uma galera que está aqui atrás, pô, a gente tinha que... Eu quero aprender um pouquinho com esses caras, né? Assim, o doutor Carlos Bezerra tá aqui, meu irmão. Se o cara, Léo, cansei de seguir, orar pela família, olhar pela esposa dele, cara, é muito bom esses caras estarem aqui. Pablo, muito bom ter vocês aqui, irmãos. Muito bom, muito bom. E aí, Silas?
Bem-vindo. Obrigado, Douglas. Uma alegria estar com vocês aqui, todos. A gente está também com as nossas esposas aqui, Eliane, a Cristina. A gente fez lua de mel juntos, né? Não eu e o Jorge, né? Obrigado o Jorge, por explicar. A Eliane e a Tina. Já bem entendido isso aí, né? A amizade é tão grande, né, Não, parceiro? a gente caminha junto há muito tempo e, cara, o Jorge é uma coluna nesse mundo cristão. E, assim, tenho muito orgulho de ser amigo, de ser irmão dele, e a gente caminha junto há tanto tempo. E ver os meninos aqui, ver o Léo, ver o Pablo, o Johan, Mário, o Júnior Urso, volantaço ali, hein? Xandão marcou muito somente o Mohamed Salah, só isso. Só isso. E fez gol ainda no jogo e não deixou o Salah jogar a bola. Cara, e tá com você, Douglas, lá em casa. Minha filha fez aniversário ontem, 36 anos, e ela falou pra mãe, fala pra ele que todos os podcasts dele eu assisto todos. Então, cara, olha, a gente tá aqui e também agradecer o seu pai, porque as famílias no Brasil e no mundo têm um sentimento de gratidão muito grande por aquilo que ele faz, e a sua mãe, para as famílias, e aquilo que você e a sua família agora tem feito também para essa geração, né? Então, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Poxa, e antes de eu começar as perguntas, nossa família tem uma história, né, com o Silas, porque na época que vocês jogavam no São Paulo, né, e aquela época maravilhosa ali de São Paulo, saudades, viu, São Paulo? Volta, por favor. E a gente, tudo é São Paulino lá em casa, porque nessa época do Miller, né, do Gilmar, você jogava e vocês ajudaram muito meu pai naquele início ali do ministério, foi fundamental. Eu lembro de ter foto, eu criancinha lá com vocês indo dar testemunho em umas igrejas lá em Santo André, indo abarrotar as igrejas lá naquela época, e a gente é muito grato ao Senhor pela vida de vocês, né? A gente está aqui uma parceria com essa série tão maravilhosa, né? Que tem retratado a história de Jesus, né? Episódio após episódio, a gente vai ali vendo, né, a Bíblia na tela ali, e isso é muito legal. E tem um jogo de palavras ali, né? Todo mundo tá com a camiseta aí, no The Chosen, porque em inglês pode ser o escolhido ou pode ser os escolhidos, né? Então, a série está falando sobre o escolhido, o ungido ali, Jesus, mas está falando sobre os escolhidos, né? Os discípulos escolhidos ali. A gente fica imaginando a grande honra, né? E aí, a gente teve, nessas semanas que passou aí, a convocação, né? O Brasil parou para ver a convocação, né, da seleção. E eu queria perguntar para vocês, aqui, você contar um pouco para a gente, qual que é a sensação de ser convocado para representar lá uma nação na Copa do Mundo? Fala para mim. Tem uma estatística que diz que em cada 1 milhão de habitantes do planeta tem a chance de jogar pela seleção do seu país em uma Copa do Mundo. Você imagina, a gente está dentre esse 1 em 1 milhão. O Jorge está num número ainda muito mais difícil, que é ser campeão do mundo. Eu acho que nós somos, num total, aí menos de 62 vivos. Menos de 100 ao total e 62 que estão vivos. Então, é você chegar no top daquilo que você almejou a vida inteira. Minhas chances eram muito pequenas com relação a isso, porque eu tive bronquite, era muito magrinho. Eu era magro que nem esse pedestal aqui, desse negócio aqui assim. Era magro mesmo, e ainda tinha bronquite. E quando eu fui fazer teste no São Paulo, os 2 treinadores falaram assim, esse menino que veio de Campinas, aí o Silas, veio fazer o quê aqui? Ele veio aqui para comer? E eu tava bebendo água atrás de uma paredinha assim, eles não estavam me vendo, e eu fiquei com muita vergonha e não saí dali. Enquanto eles não foram embora do treino, ficaram conversando lá uns 40 minutos, vai gostar de conversar também, assim, lá longe, bastante tempo. Mas o pai falava 2 coisas para o meu irmão e para mim. Ele falava, a primeira coisa, que vocês não precisam assinar um documento para honrar a palavra de vocês. E a segunda, a última palavra na vida de vocês, 2 quem tem, é Deus. Eu poderia ter terminado a minha carreira ali antes de começar, mas eu confesso que o primeiro conselho eu não lembrei, mas do segundo eu lembrei. Quando eu fui convocado para a seleção brasileira a primeira vez, nós éramos 27 jogadores, só 22 iam para a Copa do Mundo. E de janeiro, quando nós chegamos no centro de treinamento, até junho,
pouco antes 2 semanas antes da viagem para o México, o meu nome estava entre os 5 cortados. E eu fiz um tratamento que a De Pascoal pagou para mim, injeção segunda-feira aqui, na outra segunda aqui, porque ficava muito dolorido, e cada 15 dias aqui, 1 ano e meio. E me tratei, pulava num clube lá em Campinas para nadar, e para ficar no clube tinha que pular o muro, porque não tinha carteirinha, não tinha nada. Tinha que pular o muro, pulava o muro, caía no fundo, porque o pessoal não fica conversando no fundo porque não dá pé, fica conversando no raso, né? Uma piscina de 25 metros, nadava por baixo d'água até o raso lá, chegava lá, aí o pessoal falava, você é sócio? Sou sócio pra caramba. E não morri, porque tô aqui. Não aconselho, quando vou falar nos lugares, essas pessoas fazerem isso, não. Mas teve um jogo, teve uma corrida lá na Lagoa da Pampulha, em volta, né? E eu falei, quero ver quem vai chegar primeiro do que eu, porque fiquei muito bom de fôlego. E aí eram 10, 12 quilômetros, cheguei 2 minutos na frente do alemão, do Edivaldo, do Valdo e do Branco. E aí no outro dia saiu gigante, todos os jornais do Brasil inteiro, Silas, o pulmão da seleção brasileira. Falei, opa, agora acho que eu vou, né? No outro dia acordei, abri os jornais, de novo meu nome lá entre os 5. Só não estava primeiro para ser cortado, mas estava em segundo ali já, ainda estava ali, né? Mas estava progredindo. E aí fomos jogar contra a Iugoslávia, em Recife, muito quente, 4-2 para nós, 3 gols do Zico. E faltando 4 minutos para acabar o jogo, o Zico teve uma dor na posterior da coxa. E fez assim pro Tele Santana, para substituir. E tinham muitos craques aqui no banco, eu era o último lá, e o Tele Santana estava sentado lá. Então ele fez assim, para ver quem ele ia colocar. Todos esses caras aqui, a maioria estava garantido na Copa. 4 minutos para acabar o jogo, o cara vai entrar para fazer o quê? O cara quer que acabe o jogo logo. Os jugoslavos também estavam querendo que acabasse o jogo. Todo mundo fez assim, para trás. Eu dei um pulo para frente. Falei, chefe, vou entrar. Eu falei, se a bola bate na minha canela e entra, ou a minha canela bate na bola e entra, eu carimbo meu passaporte e vou para a Copa do Mundo. A bola não bateu na minha canela, pá. A minha canela também não bateu na bola, não aconteceu nada, absolutamente nada. Acabou o jogo, todo mundo em cima do Zico, e eu cruzando o campo para ir pro vestiário, eu senti que alguém me abraçou. E quando alguém me abraçou, eu olhei para ver quem era o presidente da CBF. Eles ficavam no banco junto com o treinador naquela época. Ele falou assim, já falei com o Tele Santana, e por conta dessa sua atitude, você tá na Copa do Mundo. Que demais. E aí, Jorginho, qual que é a sensação? É maravilhosa. Assim, fui pro Flamengo em 84, aí comecei a despontar bastante. Já para a seleção de 86, acabou, né, como eu falei, indo o Josimar. E já para 90 meu nome estava muito forte, só que eu estava jogando de meio campo no Leverkusen. Eu tinha preocupação por estar jogando como segundo volante, de não ser convocado para lateral. Mas não era tanta surpresa, né? Assim, mas tinha aquela apreensão justamente porque eu jogava de volante. Eu fui convocado, aí fica aquela alegria muito grande, toda a família vibrando, primeira Copa do Mundo, isso aí é muito bom. Já para 94 eu estava muito já certo de que eu seria convocado, já estava jogando no Bayern de Munique, jogando como um ala, que a gente jogava num 3-5-2 lá, e estava tranquilo. Mas assim, a alegria de você ser convocado pela primeira vez, e eu tive a oportunidade de disputar uma Olimpíada também em 88, é maravilhosa mesmo, porque você sabe que você tem uma grande oportunidade ali de ganhar a Copa do Mundo. Não aconteceu em 90 com a gente, perdemos para a Argentina nas oitavas de final, foi muito difícil, mas foi um grande aprendizado de 90 para 94. Eu posso elencar algumas coisas aqui que aconteceram de 90 para 94, para vocês entenderem. E como eu estou esperançoso agora, não por superstição, porque é Estados Unidos, porque são 24 anos, porque os caras estão saindo daqui. Mas ajuda, né? Mais ajuda. Assim, vamos usar tudo que a gente não temos nem um pouquinho. Nós não temos nem um pouquinho de superstição. Não. Mas quero dizer o seguinte, que quando essas coisas acontecem, te traz um senso de responsabilidade ainda maior, e de você querer realmente superar os obstáculos, de você querer realmente assim, eu tenho valor. E isso aconteceu com a seleção de 90 para 94, porque quem lembra aqui, os mais velhos vão lembrar, a era Dunga. Então nós fomos massacrados em 90, a gente ficou muito mal, ao ponto de, quando o Falcão assumiu a seleção logo após o Lazzaroni, ele não convocou ninguém daquela seleção. E depois que o Parreira voltou, que o Parreira assumiu a seleção, que quando o Falcão foi mandado embora, que aí
eles começaram a convocar jogadores que eram da seleção, como eu, Branco. Aí eu lembro que tava aí, Branco, em Natal, de férias e tal, e daqui a pouco a gente convocado, a gente se preparando, correndo, subindo, correndo na areia. Mas é muito bom saber que a gente aprendeu muito, e é muito bom a gente aprender com os erros dos outros. Agora, aprender com os nossos erros dói muito. Mas é muito bom quando você ouve seu nome. E eu vi, assim, foi uma Copa do Mundo ou uma convocação diferente. Eu nunca vi, eu estava lá presencialmente ali, estava presente na convocação. Eu nunca vi um êxtase tão grande, principalmente esperando a convocação do Neymar. Sim. E parecia que a gente tinha sido campeão do mundo. Me assustou um pouco, como um cara mais raiz, que eu participei da Copa de 2010, como auxiliar técnico do Dunga. Eu fiz no PowerPoint a convocação. Quer dizer, preparei na convocação, que eu sabia mexer um pouquinho mais do que o Dunga. E aí preparei tudo com aqueles slides passando assim, em X e aquelas coisas todas passando ali. E o Dunga nem falou nada, só passava os nomes e os repórteres falavam, fulano, ciclano e por aí vai. Foi realmente um grande show que eles fizeram, mas nos traz assim, o que eu quero dizer é o seguinte, em termos de esperança dessa Copa do Mundo, é que nós temos excelentes jogadores, nós temos de volta um gênio, que é o Neymar, e se esses caras entenderem o que é seleção brasileira, entenderem que precisa deixar de lado toda a vaidade, toda a frescura, tudo aquilo que você pense apenas em você, uma coisa individual, de você pensar no grupo, entender que existe um comandante, que é o Ancelotti, que eles precisam ser obedientes, sabe, em tudo que eles fizerem, e se eles tiverem tudo em comum, tem muito a ver com o cristianismo. Se tiver tudo em comum, eu tenho certeza absoluta que a gente pode trazer o Hexa. Muito bom. Uau! É a nossa esperança, hein? Uau! E você sabe que a gente está aqui, né? Todo mundo aqui nessa arquibancada, e todo mundo está aqui assistindo, fica só imaginando a sensação de, né, um treinador ir lá para frente das câmeras e falar o seu nome, né? Mas eu acho que todo mundo aqui precisa lembrar, e todo mundo que está assistindo a gente precisa lembrar, quem é que nos escolheu, né? Que seleção que hoje a gente faz parte, né? Em que lista que o nosso nome está. E eu aprendi um negócio muito poderoso. Talvez muita gente aqui pode ter passado por uma das coisas que o diabo mais usa para destruir as pessoas, que é a ferida da rejeição. Alguém pode ter te rejeitado e machucado profundamente você. E eu comecei a aprender que a ferida da rejeição só é curada quando alguém que vale mais do que quem te rejeitou te aceita. Quando é que eu sou curado da rejeição? É quando eu descubro que alguém mais poderoso me aceitou. Então saiba vocês aqui que o nome de vocês está numa lista que é muito superior à lista da seleção brasileira, né? E que o nosso nome está ali e que ele nos aceitou. Agora, como eu estava falando, né, do The Chosen, e a gente vai vendo ali aqueles, no início, Jesus escolhendo os discípulos, né, e pegando muitos improváveis, né? Eu acho que qualquer um de nós aqui, se fosse fazer uma lista ali, seria com os sacerdotes, os maiores teólogos, um fariseu aqui e tal. E ele vai pegando pescadores e pessoas improváveis, e mulheres também seguiam a Jesus ali. E você vê ele acreditando nesses homens que viraram o mundo de ponta cabeça. Minha pergunta para vocês eu falei de vocês serem convocados, né, o treinador da seleção escolhendo vocês, mas quem foram pessoas lá atrás que acreditaram em vocês quando ninguém ainda acreditava e que fez possível tudo isso acontecer? Tudo bem? Eu sou o Léo, conhecido como Léo Zagueiro, @LéoZagueiro. Comecei o futebol com 12 anos de idade praticamente, saí de casa aos 12 anos de idade, fui para Porto Alegre, né? Fiz um teste no Cruzeiro e não passei, sou natural de Belo Horizonte, fui para Porto Alegre, passei nas categorias de base do Grêmio, desde os 12 anos fui até os meus 21 anos, 22 anos, joguei 4 anos como profissional, depois no Grêmio, depois fui para o Palmeiras, depois do Palmeiras fui para o Cruzeiro, joguei 11 anos, depois fui para Chapecoense em 2022, só que em 2023 pude encerrar minha carreira e comecei outras trajetórias na vida. Futebol é um meio muito desafiador, né? Que você está sempre sendo observado em vários momentos, assim, né? E eu tenho muito essa frase comigo,
de que prega em todo tempo, se preciso você fale. Eu pregava mais como testemunho, porque passava mais tempo com os companheiros, passava mais tempo diante dos holofotes, que qualquer deslize as pessoas começavam a pegar no pé ou a falar sobre. E aí eu acabei sendo assim no sentido de ter um certo zelo e respeito, mas viver isso na prática como cultura de vida mesmo, de um cristianismo amigo, um cristianismo parceiro. E aí sempre, quando me convidavam para ir nos seus aniversários, seja qualquer grupo de jogadores que fosse, eu estava presente. Eu sempre quis fazer parcerias e amizades. Mas sempre em certo tempo, gerava sempre questionamentos assim, como passava uma mulher às vezes na rua bonita, não, tá ali olhando, começa a zoar assim. E é até engraçado que jogadores da época, que eu estava na concentração ainda de base ainda, e quando eu ia na igreja, outros jogadores iam lá e começavam a jogar lixo na minha cama, né? E depois, ao longo dos anos, eles foram se convertendo e aí criaram uma história. E aí quando você começa essa caminhada assim, que as pessoas passam a te ver como cristão, eles começam a gerar algumas situações para você também cair assim, né? E algumas situações que foram acontecendo nesse meio tempo tomar certas atitudes, e muitas vezes atitudes que eram ruins assim no meio do futebol. Por quê? Porque eu era zagueiro, você tinha que pelo menos chegar em alguém, tinha que dar um carrinho em alguém. Fala, não, você é cristão, você não pode bater. Eu falei, não, posso bater, porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, né? Então... Muito prazer, meu nome é Alexandre Reame. No universo do futebol sou conhecido como Xandão, tenho 38 anos, sou ex-atleta profissional de futebol, ex-zagueiro, joguei no São Paulo por 2 anos, onde eu tive maior destaque aqui no Brasil, e depois o resto da minha carreira foi fora do Brasil, onde eu tive a oportunidade de atuar em 5 países, dentre eles Portugal, Rússia, Espanha, Bélgica e também Indonésia. Que eu me recordo assim, quando eu tinha 17 anos, depois de ter reprovado em 3 avaliações, eu sempre tive o desejo de ser jogador de futebol, desde os meus 7 anos que eu tenho memória. E eu tentei desde então realizar esse sonho, até que com 15 anos eu fui reprovado pela primeira vez no Grêmio de Porto Alegre. Depois, com 16 anos, tive a oportunidade de fazer um teste no São Paulo. E por último, eu tive uma avaliação no Corinthians e também foi o terceiro não ali, e uma frustração enorme, onde parecia que eu não realizaria meu sonho de me tornar jogador de futebol profissional. E nesse intervalo, depois desse terceiro não, eu resolvi parar de treinar e desistir do meu sonho, onde eu comecei um curso profissionalizante que na altura eu nem sabia o que eu gostaria de fazer além de jogar futebol, e fiz o que me surgiu de oportunidade, um curso no Senai para me tornar mecânico de automóvel. Aquilo parecia algo totalmente fora, né, do meu propósito, mas era isso que naquele momento surgiu de oportunidade para que eu pudesse estar ajudando meus pais a complementar a renda dentro de casa. Só que meu pai foi muito persistente, até mais do que eu, e em nenhum momento ele desistiu de que eu pudesse me realizar esse sonho. Então, mesmo durante o curso ali de mecânico, meu pai sempre insistindo para que eu voltasse a treinar, desistisse do curso de mecânico. E depois de 2 meses eu ouvi o conselho dele, voltei a treinar nas escolinhas da minha cidade, em Araçatuba, interior de São Paulo. E 2 semanas depois, houve um olheiro do Guarani aqui de Campinas, estava assistindo o treino, e ali começou o meu sonho se tornar realidade, mas que para mim, no final das contas, hoje serve como testemunho na minha vida. Quem foram pessoas lá atrás que acreditaram em vocês quando ninguém ainda acreditava e que fez possível tudo isso acontecer? Eu tenho alguns pais, né? Nós temos, né? Todos nós, alguns, um biológico, né? Meu pai, a gente perdeu ele quando eu tinha 19 anos, ele me viu jogar pouco,
Mas meu pai era, imagina, um cara de entre 50 e 54 anos perder a sua esposa, a nossa mãe, e ficar com 9 filhos, 6 mulheres, a mais velha 20 anos e os 2 mais novos 5 anos de idade. Mas ele me fazia descer da bicama toda madrugada, às 5 da manhã, para orar. Acho que foi por isso que eu te ajudei. Teve um excelente professor, né? Me botava de joelhos e aprendi a sair das cotoveladas ali, porque eu dormia, ele já, acorda menina, eu escapava aqui e tinha que cantar hino da harpa. Nunca esquecerei. Imagina isso aí, com 5 anos de idade, 6 anos de idade. Eu nunca esquecerei o que ele fez por... Isso aí vocês não lembram dessa molecada? Tem alguns aqui que não sabe. Tem alguns que falaram assim, harpa? Domingo era dia de ir na igreja, não tinha conversa. Tive o Cilinho no São Paulo, que foi um pai já, assim, para o futebol e para a vida. Me ensinou muito, me ajudava, me levava para casa, perguntava quem era minha namorada, o que eu estava fazendo com o dinheiro. Não leve entrevista para dentro da sua casa, dê entrevista lá no clube. Foi dando, assim... muitos conselhos pra gente que eu trago até hoje, né? Tive na Argentina o Héctor Vera também. Tive o cara que casou a minha família praticamente toda. Minha irmã mais velha tem 80 anos. Meu filho, o mais novo, o Caleb, tem 29. Então o pastor Aguiar casou minha família toda. Casou Eliane, a mim, casou meu irmão gêmeo, casou os meus 3 filhos também. Não sei se vai dar tempo de casar meus netos, né? Vamos ver, porque Jesus pode voltar antes, ou ele pode ir também, vai saber, né? Então esses caras foram os meus pais na vida, que me ajudaram, que me ensinaram. Alex Dias Ribeiro, a gente tinha uma reunião na casa dele que ele falava sobre o atleta de Cristo e a Bíblia, o atleta de Cristo e a fama, o atleta de Cristo e o dinheiro, o atleta de Cristo e o namoro, o noivado e o casamento. E quanto tempo você vai ter a hora que você tiver um microfone para falar, acendia um palito de fósforo, era o tempo que o palito estava aceso, a gente tinha para dar um testemunho, porque senão os caras cortavam, não dava tempo de você falar nada. Então, assim... Treinava vocês ali mesmo. Eu sou muito agradecido a Deus pelas pessoas que Ele colocou à nossa volta naquela época. Seu pai foi um deles, não convivendo no dia a dia, mas o tempo que a gente pôde estar junto e aprendendo também com ele. E agora o que vocês estão fazendo. Você, tantos outros, Theo Hayashi também é outro cara que está aí proclamando o evangelho onde ele vai. Então eu acho que assim, esse reconhecimento, a Bíblia fala, né, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações dos louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então é passar de geração para geração e é isso. É saber que a gente tem de quem a gente aprendeu e para quem a gente vai ensinar. É isso. Gente. Eu sou muito grato a Deus por muitas pessoas também, mas você falou sobre rejeição. E para mim, eu tenho uma história de vida bem diferente, né? Mas como Deus é maravilhoso. Meu pai, como eu falei, uma vez eu tomei um soco do meu pai. Ele falou, não fecha a porta, eu tinha medo, já tinha tiroteio lá em Guadalupe, onde eu fui criado, no Complexo do Muquiço. E eu fechei a porta, ele era técnico de televisão, trabalhava nos Correios e também trabalhava como caixa de uma padaria. E eu fechei a porta e ele... Só lembro dele quebrando uma janelinha que tinha, antigamente tinha umas janelinhas de vidro no meio assim, ele quebrando. Quando eu abri a porta, eu tomei um socão. E eu realmente assim, tinha muito trauma. E foi muito difícil perdoar o meu pai. E até que eu fiquei sabendo, depois pelo meu irmão Jaime, que hoje é pastor, que no dia em que meu pai teve um acidente, meu pai caiu, ele se internou no hospital, ele queria se aposentar dos Correios e se internou. Ele tinha um sistema nervoso, mas ele não era, naturalmente, não tinha nenhuma deficiência mental, mas ele queria se aposentar, tentou armar alguma coisa. Dizem que ele caiu, que como ele era técnico de televisão, ele foi consertar a antena e caiu. Ele teve traumatismo craniano, mas ele teve um momento de lucidez. E aí meu irmão falou que nesse momento de lucidez, uma
irmã de um ex-cunhado nosso que faleceu, foi lá pregar o evangelho da Assembleia de Deus, pregou o evangelho para ele e aceitou Jesus. E aí que eu entendi, isso aí meu irmão falou depois de alguns anos que eu já era convertido, de poder perdoar o meu pai. E foi difícil, mas é bom eu falar isso aqui, porque tem muita gente que guarda muita mágoa, e só quem sofre somos nós, que guarda realmente isso no coração. E eu pude ali, claro que sentar sem falar com meu pai, mas assim, falar assim, sabe, se existe alguma coisa, eu te perdoo e quero te encontrar no céu. Quem sabe, né? A minha irmã mesmo foi a única que levantou a mão. Meu irmão falou também. Meu irmão, nessa época, ele era alcoólatra. Ele falou assim, a Rose, a nossa irmã, que morreu com 21 anos de idade, 3 meses depois do nosso pai morrer, foi a única que levantou a mão na hora que a neném, que era a pessoa que pregou pro meu pai, falou assim, alguém quer aceitar Jesus? E minha irmã levantou a mão. Então são 2 pessoas que eu amo muito e que um dia eu posso encontrá-los lá, e vai ser maravilhoso. Então, se você se sente... E aí, receber esse amor de Deus, sabe, é algo tremendo. A gente se sente rejeitado, mas a gente sabe que tem um Deus maravilhoso que nos ama, Amém. que é apaixonado por nós, que dá o ponto de dar o melhor que ele tinha por nós. É maravilhoso. E sou muito grato a Deus por algumas pessoas. Catanha foi um dos caras que foi um pai para mim. Depois que meu pai morreu, comecei a jogar num time chamado Atília Futebol Clube, igualzinho ao América, AFC, que eu joguei no América, comecei a jogar no América do Rio de Janeiro. E esse cara mudou a minha história. São frases que ele falou que eu nunca mais me esqueço. Um dia ele parou, eu acordava 4 da manhã, 10 anos de idade. Depois que meu pai morreu, com 10 anos de idade, eu acordava 4 da manhã e varria todo o prédio com 3 amigos. Lá, quem conhece o Minhocão lá em Guadalupe, muito perigoso. Eu tinha medo de fantasma, com 10 anos de idade. Imagina, conhecia Jesus, tinha medo de fantasma. E os amigos também. E eu varria até as 7 horas, ia para a escola, voltava da escola, ficava a tarde inteira cuidando do gramado, porque ele cuidava do gramado e ele tinha um time. E um dia ele falou assim para mim, assim, vem cá, Sapinho, meu apelido era Sapinho, ainda não tinha, depois melhorou bastante, primeiro era Barata, depois Sapinho, passei a ser Gigante, depois Jorginho, o Edu que fez isso comigo, o Edu, irmão de Zico. E ele falou assim, vem cá, Sapinho, falou, dá uma olhada ali na entrada 13. Entrada 13 era de manhã à noite, cara, fumando maconha e cheirando cocaína, de manhã à noite, uma galera. Na entrada 14, era só a galera que bebia cachaça de manhã à noite, eu tinha irmão nas duas, o Zé e o Jaime. E ele falou assim, você nunca vai frequentar essas entradas. E isso ficou marcado na minha vida, na minha mente, no meu coração. E eu tomei esse conselho, até hoje eu tenho palestra, falo sobre isso, que realmente um conselho pode mudar a sua vida. Talvez aqui, as pessoas, a gente está falando um monte de coisas, são tantas histórias que a gente vai emendando uma na outra, né? Até nos desculpe, a gente fica emocionado. Mas assim, de repente eu falo uma coisa que pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Né? E se tem alguém que pode mudar, é Jesus Cristo que pode mudar a sua vida. Eu nunca tinha parado pra olhar, até eu assistir a série, o quão diferente eram os discípulos, né? E Jesus pegar e colocar aqueles caras pra andar junto e dormir junto, né? E ele coloca um ex-cobrador de impostos e um ex-zelote pra agora vocês vão ter que ser melhor amigo. E o futebol, eu vejo que ele é muito poderoso e didático pra vida por ser um esporte coletivo. De que, às vezes, não importa quão bem você tá, se o restante do pessoal não estiver bem, não tem ganhar e não tem ser campeão. Né? O que vocês aprenderam nesse ambiente, vivendo isso durante toda a vida, que vocês trazem para a vida inteira